Fala galera que curte Emergency Talks, sejam bem-vindos a mais um cenário de emergência. Queria desejar uma boa noite a todos, vocês que estão nos acompanhando aí no IGTV. Essa é mais uma série mais um episódio da série de cenário de emergência. Então você que está acompanhando a gente no IGTV, clica no aviãozinho, compartilha aí, nos ajude. Um abraço aí a galera que está entrando, já uma galera entrando aí. Boa noite a todos, mais uma vez. Você que está vendo a gente no nosso canal no YouTube, tá? Clica no sininho para se inscrever no nosso canal e dá um like, passa o link e vamos lá. Hoje tem um monte de aviso, tá, galera? Tem um monte de aviso porque tem muita novidade acontecendo. Para quem é a primeira vez que está no nosso cenário de emergência aqui ao vivo, curtindo ao vivo, hoje o tema é choque, tá? Toda quarta-feira, às 20 horas e 2 minutos, a gente traz um tema, uma vinheta, solta uma vinhetinha pra galera e a gente vai conduzindo o caso junto com vocês, beleza? E enquanto a galera vai entrando aí, a gente vai ter alguns avisos para dar, né? E o primeiro aviso é que saíram já as datas novas dos episódios presenciais do Emergency Talks, que volta dia 25 de julho, claro, contando com o plano de reabertura do governo do estado, Ceará, né? Caso haja algum retrocesso nesse plano de reabertura, a gente espera que não. Daí a gente traz novidades acerca das datas, tá? Mas nós teremos três datas, uma em cima da outra, né? Vamos ter dia 25/7, nosso episódio de retorno, vamos dizer assim, lá no Teatro Celina de Queiroz, com o tema de síndrome coronariana aguda, tá? Dia 8/8, 8 de agosto, será um sábado pela manhã, nós teremos nosso episódio especial sobre eletrocardiograma, tá? Vai ser um episódio só sobre eletrocardiograma. Nosso grande parceiro de time, Gilbert Midson, que inclusive vai entrar no finalzinho falando desse projeto novo dele aí, que é o Cenário de Eletro, vai estar fazendo um episódio especial só sobre eletro, dia 8/8. E dia 21/8, que é uma sexta-noite, nós estaremos com um episódio de déficit neurológico agudo. Então esse é o primeiro combo. A gente vai até inclusive comercializar em forma de combos esses tickets, tá? Primeiro combo com síndrome coronariana aguda, episódio eletro e déficit neurológico agudo, tá? E para esse combo inicial, que vai ser o combo 1, a gente vai ter uma participação bem bacana da Liga de Medicina de Emergência da UES. Queria agradecer demais a participação da Liga da UES. Então, a partir de amanhã, a gente vai ter um cupom de desconto especial. A gente vai estar lançando no nosso site, emergencytalks.com, os combos promocionais, os combos de desconto. E amanhã já vai ter um cupom de desconto com o nome da Liga de Emergência da UES. A gente vai publicar aqui no nosso Instagram. Os meninos da Lemerge, que estão aí já. Valeu, galera. Obrigado pela parceria. Vão divulgar também e vão ajudar a gente nesse episódio. Vai ser show com certeza, né? A gente tá muito ansioso para voltar. Fica vendo, acho que eu vejo o vídeo no YouTube do episódio de estreia umas 4, 5 vezes por dia. E dá bastante vontade de voltar já. Nós estamos com algumas novidades, né, nos episódios. A gente vai ter um produtor para isso, então vai ser, a gente tá bem ansioso. Acho que vai ser bem bacana, vocês vão gostar, tá? Então esse era o aviso que a gente queria dar inicialmente. O outro aviso vai ser no final, que eu vou chamar o Gilbert para falar um pouco sobre o projeto novo dele, Cenários de Eletro. Hoje já teve o primeiro cenário nos stories lá, e ele vai explicar como é que vai ser isso. No final ele vai entrar para dar uma palavra com a gente, falar um pouquinho desse projeto dele que eu achei simplesmente sensacional, tá? Apesar dele ser do nosso time, não estou ganhando nada financeiramente com isso, mas é porque eu estou seguindo e divulgando, porque eu achei realmente sensacional a ideia. Assim como eu gosto de divulgar Poco Jedi também, de graça. Um abraço aí pra galera do Poco Jedi, que sempre tá acompanhando a gente também. Beleza? Vamos lá começar nosso cenáriozinho. Tem uns abraços para mandar um abraço aqui em especial, né? Teve um cenário de emergência aqui, a galera da UPA do Cristo Redentor, UPA Pirambu, venceu o nosso desafio e promessa é dívida. 25 tickets para o episódio do dia 25 de julho serão para UPA do Pirambu. Já falei para o Dr. Tacílio, que está aí, um abraço, Tacílio. Ficou responsável de me mandar a listinha. Tem 20. Opa! Tem 20 que até caiu, Tacílio, ó.
tem 25 entradas aí para a UPA do Cristo Redentor. Então aí, quem vai mandar a lista do Totacílio Esdras, então, galera da UPA do Pirambu, que sempre, toda quarta, tá em peso aqui. Faz a lista, manda pra gente, chegar lá, só dá o nome, já vai estar na lista VIP, viu, Tacílio? Vai ser um prazer ter vocês com a gente lá. Beleza? Fiquei nervoso, 25, até porque o teatro já disse que a gente só vai poder comercializar metade dos ingressos, né? Muita gente já tem o ticket da temporada completa, tá lá no nosso grupo de WhatsApp, inclusive, né? Então já tem uma galera e tem 25 do Cristo Redentor. Tem que lembrar dos nossos patrocinadores também, Três Corações, Semerge, Hospital Autoclínica e Plataforma Emergência Jabo para sempre. Então, tem que lembrar, os patrocinadores têm direito a tickets também. Mas se Deus quiser, ainda vai sobrar uns tickets aí pra gente comercializar e vai ser bacana. Beleza? Vamos pra frente? Quero saber cadê meus residentes aí. Quem vai ser o escriba de hoje? Karen não entrou ainda, então não pode ser ela. Mas já vi que entrou o Everson, entrou Pamela, Thaís Leão tá aí, a galera toda tá aí. Beleza? Seguinte, o tema hoje é o cara do beiço branco. Que eu ia discutir um dia desse aí no nosso grupo aqui de medicina de emergência, da residência, o cara do beiço branco, né? Então o cenário é o seguinte, beleza? Para quem não conhece ainda o nosso cenário de emergência, tá? Para quem não conhece ainda, a gente vai jogar uma vinhetinha e vocês vão conversando com a gente, o que vocês quiserem saber de história, de exame físico, vocês vão perguntando, eu vou respondendo e a gente vai evoluindo na condução do caso, tá bom? Quem vai dizer se o desfecho vai ser favorável ou não são vocês, na verdade, né? Aproveitar antes de começar, quem chegou, print na tela, divulga aí seus stories, chama a galera para assistir, que a gente vai começar o cenário agora. Tá bom? Então vamos lá. Pamela se prontificou, vai ser a escriba de hoje, vai deixar o comentário com a vinhetinha do caso, eu vou fixar aqui. Tá bom? O cenário é o seguinte, você está na sala vermelha de uma unidade pré-hospitalar, de uma UPA, tá? O cenário hoje é pré-hospitalar. Você está na sala vermelha da UPA. Nessa UPA você tem exames point of care, exame de laboratório. Você não tem exame de imagem, tomografia, né? Só tem raio-x, tomografia não tem. O que tem de exame de imagem é tomografia. E você tem um ultrassom também disponível que é usado por outros setores, por todos os setores, tá? Então, às vezes ele está lá disponível para você usar. Você está na sala vermelha, chegou, não tem problema não. Alguém vai anotar aí, fazer a vinhetinha, eu vou fixar. Você está na sala vermelha e a enfermeira chega dizendo o seguinte para você, tá? Para sua equipe, chega dizendo o seguinte para sua equipe da sala vermelha. Ó o homem aí, um abraço, Jubert. Chega dizendo o seguinte para sua equipe. Doutor, acabaram de deixar esse senhor lá na porta e ele tá meio sonolento. Eu trouxe ele aqui para o senhor avaliar, mas ele tá sozinho. Deixaram, o acompanhante disse que ia estacionar o carro, só desceu, deixou ele na classificação, disse que ia estacionar o carro e ele não tá bem, eu trouxe aqui para o senhor ver. E tá aí paciente para vocês atenderem. Vamos lá. O que é que vocês querem saber desse jovem? Olha aí, ela chegou. Karen, seja bem-vinda, nossa escriba. O que é que vocês querem saber desse jovem? Chegou a enfermeira da classificação, entregou para o time de vocês. E senhor, idade, você não sabe a idade dele, Rurion. Um abraço, meu amigo Rurion, evento primeira, cara. Muito massa o evento que você fez lá. Boa pergunta, idade. Não sabe a idade do paciente, mas ele aparenta ter mais de 60 anos, ser um idoso. Primeira coisa, Thaís falou, o Everson também. Move, certo? Beleza. Letícia perguntou antes disso, se ele está responsivo. Você conversa com ele, chama por ele, Senhor, me responda. Ele balbuceia algumas palavras, você nem se diz essa palavra, mas ele gemente, tenta falar algumas palavras, mas não consegue. Certo? O que é que vocês querem saber mais dele? Chamam por ele, Senhor. Ele fica... Pô, o negócio aqui tá osso hoje. Ele fica... mais ou menos assim. A resposta que ele tem é esse. Vitor Leonardo perguntou se tem cianose. Não tem cianose. O que é que vocês querem saber mais do paciente? Vamos lá. A resposta dele, quando você chama, ele fica gemente. Tá? União, não tem acompanhante. Tá bom?
O paciente tá segurando o celular, tô segurando agora, tá caindo o negócio aqui, tô precisando da doação aí, gente, tá? Quem quiser doar um negocinho aqui, fixar o celular, tô aceitando. Então vamos lá. Boa, não tem acompanhante, Júnior. O cara deixou o paciente lá e foi-se embora. O que é... E Thaís perguntou se a respiração tá ruidosa. Boa pergunta. Não tem respiração ruidosa. E se ele protege via aérea? O que é que vocês querem saber se ele... Querem me perguntar se protege via aérea? Exatamente, tá com beiço branco, e a pele fria e pegajosa. O que é que vocês querem saber mais especificamente se ele protege via aérea? Obedece a comandos, boa pergunta. Quando você diz para ele, aperte minha mão, ele não aperta, não obedece comando. Tá sudoreico, tá pele fria e pegajosa, como eu falei, a Tamires perguntou aí. Não, tem um pouquinho de baba escorrendo, viu, Tacílio? Ou seja, ele está hipersecretivo, tem acumulando um pouquinho de secreção na cavidade oral, certo? Que mais? Que mais vocês querem saber desse jovem? Se tem algum sangramento externo, boa pergunta do Lucas, aí um abraço, Lucas, sempre marcando presença aqui também. Não tem nenhum sangramento externo. Pulso, a frequência cardíaca dele, o pulso está fino e a frequência cardíaca dele está de 124 batimentos por minuto. Boa! Diz glicemia capilar. Glicemia capilar dele está de 138. Mais alguma coisa vocês querem saber desse jovem? Já foi frequência cardíaca, já foi glicemia, pele está fria, pegajosa, ele está aí palidez cutânea e mucosa, está sudoreico, a glicemia 120, a glicemia 134, a frequência cardíaca 124. Mais alguma coisa vocês querem saber desse paciente? Pressão arterial, boa Vitor Leonardo, boa Tailana. Pressão arterial ela é de 100 por 60, tá? Jana, já perguntaram sobre sangramento externo, não tem, beleza? Frequência respiratória dele é de 26 incursões respiratórias por minuto. Saturação de O2 é de 96% em ar ambiente. Beleza? Ok? No monitor eu vejo um ataque cardíaco sinusal, Everson. Tem um ataque cardíaco sinusal. Eu não tenho histórico de nada desse paciente, sabe? Não consigo histórico. Deixaram ele na porta e levaram para a sala vermelha para você atender. Tá bom? Tempo de enchimento capilar, Tacílio, dele é de 4 segundos. Opa, perguntaram se tem desvio de rima, se tem déficit motor aparente. Eu não tenho desvio de rima, não tenho déficit motor aparente. Não tem gaso ainda. Pupila dele, isocórica, fotorreagente com reflexo fotomotor lentificado. Tá? Sem perda de movimento, o exame do déficit neurológico dele é um pouco complicado, principalmente de motricidade, porque ele não responde bem a comando, tá? Nenhum sinal de trauma torácico, beleza? Vamos primeiro para a nossa primeira adesão crítica. A nossa adesão crítica hoje a gente vai começar mais cedo. Adesão crítica. Vamos para a ausculta pulmonar e cardíaca. A ausculta cardíaca dele, bulhas normofonéticas, ritmo cardíaco regular em 2 tempos, não ouço sopros. E a ausculta pulmonar eu tenho ruído de transmissão, bastante ruído de transmissão, com crépitos discreto em base esquerda e em base direita. Decisão crítica 1, tá? Primeira decisão crítica. Esse paciente precisa de uma via aérea avançada, sim ou não? Vamos lá. Esse paciente precisa de uma via aérea avançada, sim ou não? Deixa eu anotar minha adesão crítica inicial. Vamos lá, galera. Sim ou não? Você vai proceder uma via aérea avançada nesse paciente, sim ou não? Esse paciente precisa de uma via aérea avançada, sim ou não? Vamos lá? Cadê o povo? Doutor Tacílio, os residentes? Com os sinais que a gente tem até agora, os dados que a gente tem até agora. Beleza. Michele perguntando, pegou o bonde andando. Como estava o nível de consciência? Saturando 96%. Ele... APA é 100 por 60. O Glasgow dele, vocês que vão me dizer, tá? Ele geme quando você conversa com ele.
Ele geme quando você conversa com ele, não obedece comando, tá? Não chegou ainda a gasometria não, doutor Tacílio. Letícia falou pouco responsivo, acúmulo de baba espessa, sinais de choque. Ela diria que sim. Thaís, não tá, pelo que entendeu, não tá protegendo via aérea. Não tem gaso antes. Jana, acho que não. Letícia, acho que sim. Tamires aí falou, acho que não. Mais alguém? As nossas decisões críticas estão ficando mais críticas, né? Cada quarta. Boa pergunta, Tassilo. Ele não abre o olho. Olho fechado sempre, você fala com ele, ele geme. Ah. Vamos lá? Pupila, isocórica, fotorreagente, porém com reflexo fotomotor lentificado. Resposta ocular, ele está com o olho, não abre o olho. A resposta nem é estímulo doloroso. Não, beleza? Acho que a maioria segurava, ia segurar, certo? Então vamos lá. Segurou a via aérea do paciente, aí vamos para o próximo passo, tá bom? Vamos lá. Então vocês querem uma gasometria, né? Tem gasometria no nosso hospital, na nossa UPA. Pediu a gasometria do paciente, foi passar a gaso, e a gasometria é a seguinte. Tá anotado aqui, cadê? Tá. pH 7.15. Segurou com nada, a galera disse que era para segurar a via aérea aí do paciente, pelo que eu entendi. pH 7.15. O PO2 da gaso é de 89. O PCO2 da gaso é de 35. O bicarbonato da gaso é de 13. E o lactato é de 7,2, tá? Potássio da gaso é de 4,5, tá bom? Ok? Essa é a gasometria do paciente. Tomaram nota? Então vamos lá. O pacientezinho tá lá. Gasometria é essa. Então vamos para nossa adesão crítica número 2, tá? Antes da adesão crítica número 2, vamos voltar à adesão crítica número 1. PO2 89 da gaso, Thaís. Após essa gasometria, vamos à adesão crítica número 1. Esse paciente, ele precisa de uma via aérea avançada, sim ou não? Lactato de 7,2. E agora? Precisa de uma via aérea avançada, sim ou não? Lactato, cenário de eletro, 7,2. Esse paciente precisa de uma via aérea avançada, sim ou não? Relembrando, né, para quem chegou agora, é um senhor aparentemente idoso, acima de 60 anos, eu não sei a idade dele, deixaram ele lá na classificação de risco e foi guardar o carro, não voltou ainda o acompanhante, e levaram para sala vermelha onde você está. Quando chegou, o paciente estava sudoreico, pele fria e pegajosa, palidez cutânea e mucosa, como o pessoal diz, beiço branco, sonolento, né? Você falava com ele, ele não respondia, tá? Não abria o olho, ele não respondia a comando, tá? Tinha uma secreção na boca, ele não conseguia deglutir a saliva, tinha uma secreção na boca. O pulso dele era filiforme, a pressão era 100 por 60, com frequência cardíaca de 124, frequência respiratória de 26, saturando 96%, certo? Então isso é o que a gente tem de exame físico até agora. A ausculta cardíaca normal, a ausculta pulmonar, ruído de transmissão, estertor discreto em base esquerda e maior em base direita. A gasometria, um pH de 7,15, PO2 de 89, PCO2 de 35, bicarbonato de 13, com lactato de 7,2 e um potássio de 4,5. Certo? Acho que a galera começou a falar aí, tubo na goela, tubo na goela, tubo na goela, tubo na goela, soro. Alguém mais faria soro? Soro. Começou aí uma solução de cristalóide para ele, né? Vamos começar a ringa lactato, segundo a aula do meu amigo Tacílio Edwards. Começar a ringa lactato para ele. Decidiram entubar o paciente.
tubo no paciente. Vamos garantir a via aérea. Você entubou, vai desentubar o paciente. Beleza, show de bola. Para entubar o paciente, boa pergunta, Thaís. Eu não tenho urgência jugular. A pergunta da Thaís foi relevante. A gente vai comentar sobre ela depois, tá? Desentubar o paciente e aqui vai a pergunta. O que é que você vai usar para entubar esse paciente como sedativo, tá? Ketamina ou etomidato? Vamos falar sobre isso, Thaís. Ketamina ou etomidato? Lactato de 7,2, tá? Vamos lá, vamos lá. O que é que você vai usar para sedar esse paciente? Ketamina ou etomidato? Você decidiu entubar esse paciente, beleza? O Everson vota pela keta, Tacílio pela ketamina. O que mais? Opa. Thaís, ketamina. Beleza. Keta, Vitor Leonardo. Uma boa escolha como sedativo. Você usou sedativo como ketamina, Tamires também aí. Usou ketamina como sedativo. Um abraço, Henrique. Henrique também sempre acompanhando com a gente aqui. Então, usou ketamina como sedativo. Rocurone como bloqueador neuromuscular. Usou o Rocket. E o paciente está entubado agora nesse momento. Após a intubação sem intercorrência, ele manteve. O que é essa intercorrência? Manteve estabilidade hemodinâmica, a saturação continua agora em 98, a frequência cardíaca dele agora está 120 e ele está sendo analgesiado agora, beleza? Vamos para a adesão crítica número 2. Esse paciente está em choque, sim ou não? Rápido a resposta aí, né? Sim ou não? Porque a adesão muito. É antes da adesão crítica, é uma pergunta. Está em choque, sim ou não? Sim, né? O paciente tem sinais claros de choque, pele úmida, pegajosa, pulso filiforme. Um abraço, Luma, tudo bem? Seja bem-vinda mais uma vez. Pele fria, pegajosa, úmida, ele tem um lactato aumentado, então ele tem sinais claros de disóxia tecidual, beleza? Então o paciente está em choque. Com base nisso, vamos para a adesão crítica número 2. Exata, sim senhor, com certeza. Com base nisso, o paciente está entubado, adesão crítica número 2. Você abre ou não protocolo de sepsis para esse paciente? Vamos lá? Resumindo o quadro para quem entrou até agora. O senhor, idoso, foi trazido por você não sabe por quem, deixou ele na classificação de risco, o cara saiu com o carro, disse para guardar o carro, levaram para a sala vermelha, ele chegou com a pele úmida, fria, pegajosa, sinais de choque, comatoso, frequência cardíaca aumentada, pressão 100 por 60, frequência respiratória 26, você optou por intubar o paciente após uma gasometria que mostrava uma acidose metabólica de origem lática e está entubado agora. Eu perguntei se você abre ou não protocolo de sepsis para esse paciente. Vocês foram unânimes aí, como vocês sempre salvando meus pacientes aqui no nosso cenário de emergência. Abri o protocolo de sepsis para esse paciente. Beleza, show de bola. Qual antibiótico eu vou fazer para esse paciente? A farmácia está me perguntando aqui. Abri o protocolo de sepsis, pediu culturas, laboratório, e show de bola. E uma coisa que a Thaís pediu que foi o ultrassom, estão trazendo. É porque tem outro colega usando para pegar um acesso, ele vai já trazer, viu, Thaís? Tá aqui. Beleza? Vamos lá. Qual antibiótico que a gente faz para esse paciente? Rapaz, o pior é que isso acontece, viu, Letícia? Eu vou contar uma história do HGF. Vou contar depois, lá no finalzinho. Qual antibiótico que a gente faz para esse paciente? O que é que vocês fariam para esse paciente? Lembrar que quem conduz o caso aqui são vocês, tá? O que é que vocês fariam de antibiótico para esse paciente? Lá no final a gente vai comentar. Um antibiótico chibata. Vocês fariam para esse paciente, como diz no Ceará. Qual antibiótico, Tacílio, que a gente vai fazer para esse paciente? Vocês abriram aí, Vanessa, o protocolo do paciente. Tá aberto. O laboratório já veio, já colheu. Tá travando? Foi mal? Deixa eu fazer aqui um negócio aqui. Opa. Tacílio. Opa. Botou ceftriaxona. Eu também faria a mesma coisa, Tacílio. Não vou mentir. Faria ceftriaxona para esse paciente. Faria ceftriaxona. Falaram pipetazo. Vanessa também não. Ceftriaxonazinha. Cef, vem de casa. Beleza? Então vamos lá.
Ceftriaxona, a maioria faria ceftriaxona na primeira hora. Fizeram ceftriaxona para esse paciente. Beleza, agora vamos lá, tá? Vamos lá. Daí chegou o ultrassom que a Thaís tinha pedido. Chegou o ultrassom, beleza? Que a Thaís tinha pedido para esse paciente. E agora a pergunta vai para vocês, tá bom? O que é que vocês querem ver do ultrassom desse paciente, do ultrassom point of care? Thaís, tu que pediu o ultrassom aí, o que é que você quer ver do ultrassom desse paciente? Hein? Vamos lá. Vamos lá. O que é que vocês querem ver do ultrassom desse paciente? Thaís pediu ultrassom, tem que saber o que é que você... Rurion, beleza. Câmaras. Show de bola. Coraçãozinho. Não tem derrame pericárdico no coração. O ventrículo esquerdo é normal, com padrão hiperdinâmico. Contratilidade preservada. O VD dele é normal. Tá? V é normal, VD normal, hiperdinâmico. Veia cava, ela contrai, colapsa 100% na inspiração, 100%, tá, Cílio? Colapsabilidade. Beleza? Sem derrame, hiperdinâmico. Boa pergunta da Letícia, tá, Cílio? O pulmão. Pulmão eu tenho o seguinte. O pulmão eu tenho um perfil AB, tá? Com B à direita. VD é normal, muito bom. VD à direita, com linhas B à direita. E eu tenho um padrão de linhas C na base de hemitórax direito desse paciente. Certo? Beleza? Ok? Mais algum dado que vocês queiram saber do ultrassom point of care? Boa, tem um deslizamento pleural bilateral. Mais algum dado que vocês queiram saber do ultrassom point of care desse paciente? Uma pergunta, melhorou a qualidade da conexão para vocês? Melhorou, dá um legalzinho aí. Calma, Thaís, você vai chegar lá, vai dar certo. Ainda tem tempo aí de residência, você vai chegar lá. Lembrar, né? Eu tenho consolidação subpleural, linha C, que é o padrão de consolidação, tá? Base de hemitórax direito. Beleza? Vamos lá, gente. Mais alguma coisa que vocês querem saber do ultrassom? Que pra mim é bacana saber uma hora dessa. Senão a gente vai comentar depois. Mais alguém quer dizer, sabe mais alguma coisa do ultrassom desse paciente, do ultrassom cardíaco desse paciente? Uma coisa que seria bacana a gente saber? Só tem a direita, Letícia, linha C. Carótida normal. Ah, perguntado da aorta, né? A aorta de calibre normal em sua porção abdominal e torácica não tem tamponamento, tá, Thaís? A aorta normal. Mais alguma coisa que vocês queiram saber do ultrassom cardíaco desse paciente? Vamos lá? Para eu anotar aqui. Ticar aqui minha última coisa do ultrassom point of care que é pra gente saber. Antes da gente partir para a próxima pergunta. Mais alguma pergunta? Bexiga vazia. Mas do ultrassom cardíaco, mais alguma coisa? Não? Vamos seguir então. Vamos lá. Próxima pergunta. A classificação do choque desse paciente. Ei, amor, como tá o plantão aí? Seja bem-vinda. Classificação do choque desse paciente. É um choque distributivo ou cardiogênico? Perdão. Ele tem um componente maior distributivo ou cardiogênico? Opa, Raquel, um abraço, fração de ejeção, também não sei. Choque, ele tem um componente mais distributivo ou cardiogênico? A gente já chegou ao consenso que o paciente está em choque, abriu o protocolo de sepse. Choque mais distributivo, segundo a Pamela. Mais alguém? Distributivo, segundo a Letícia. Mais alguém? Distributivo, né? Show de bola. Ele tem um componente mais distributivo. A gente viu que a função ventricular é preservada. Então vamos lá. Quanto de volume eu faço para esse paciente? 500 ml de cristalóide que você começou. Você já recorreu 500 ml de cristalóide e fez esse ultrassom. Eu faço mais 500 de cristalóide? Sim ou não?
de Ringer lactato, segunda aula do Dr. Tacílio, de segunda-feira. Vamos lá? Boa pergunta, né? Boa pergunta, Thaís. Achei excelente. A pressão agora, sendo analgesiado, está 90/60. Faço mais 500 para esse paciente, sim ou não? PA foi para 90/60, tá? Um abraço aí, Marcos Gadelha. Tá indo a trabalho para Aracati, né? SAMU. É isso aí. Frequência cardíaca. Rapaz, prestei atenção na tua aula demais. Tá? Melhor aula de sepsis que eu já assisti da vida. Frequência cardíaca tá em 128, tá? Cava seca faz mais, você fez 500 ml de soro, beleza? Fiz mais 500 ml de soro no paciente. Completou 500 ml de soro no paciente. Beleza? Completou 500 ml de soro. O que é que vocês querem saber agora pra gente ver se faz mais soro ou se já tá bom de soro? Parâmetros. Boa, Letícia. Quais parâmetros vocês querem saber? O que é que a gente vai saber para saber se dá para fazer mais soro ou se tá bom de fazer soro para esse paciente? Diurese, boa. Passou uma sondazinha, não tem diurese. Não urinou nada esse paciente. Pois é, né? Já correu 1000, né, Michele? Vamos lá. Frequência cardíaca dele agora tá de 118. A pressão mantém 90/60. Não urinou nada. O tempo de enchimento capilar diminuiu para 3 segundos, que era 4, diminuiu para 3 segundos o tempo de enchimento capilar com os 1000. A Letícia quer ver a cava. A cava que antes era que estava colapsando 100%, agora colapsa 50%. A cava. O que mais? Choque. Boa, Tarsílio. Eu ia falar no final da aula sobre choque index, mas é choque index ruim ainda, né? E aí, faço mais volume ou não? Tem alguma coisa que pode me ajudar? Você tá com o ultrassom na mão, né? Tá com o ultrassomzinho na mão. Tem mais alguma coisa que eu posso ver agora se eu vou fazer mais volume ou não? Já entrou 1000. Lembrar que eu não sei nada da história desse paciente. O paciente chegou, eu não consegui coletar nada da história do paciente, a gente bateu o centro com o exame físico, tá? Só sabe que é um senhor aparentemente mais de 60 anos, chegou com sinais de choque. Tá bom? Ecopulmonar, eu tenho linha C em base direita. Tá semelhante ao padrão anterior. Não tenho linha B, tá? Quer dizer, tenho linha B à direita, tá bom? Não tenho linhas B bilateral. Lado esquerdo tá limpo. Mais alguma coisa? Calma, a decisão ainda é se eu faço mais soro ou não. Vocês querem saber mais alguma coisa do ultrassom? Galera, tá falando começar vazou. Então vamos lá. Então, decisão crítica. Faço mais volume, sim ou não? Corri 1000, meu ultrassom agora é esse. Tem mais algum dado do ultrassom que vocês queiram saber? Não tenho nova gaso ainda. Mais algum dado do ultrassom que vocês querem saber? Faço mais volume, sim ou não? Não, soro não, Michele não faria mais soro. Alguém mais? Alguém mais? Tá bom, tá ficando bom, o caso tá ficando complexo. Tacílio faria, Thaís também faria mais. Não urinou nada esse paciente. Não chegou o exame de laboratório que você pediu, não. Ele só tem a gasozinha, a fitinha da gaso. Faço mais sim ou não? Camila disse, acho que aguenta mais um pouco, a rocha no soro. Beleza, a rocha no soro. Muita gente optou por fazer mais soro, né? Com base nesses dados que a gente tinha. Show de bola. Eu tenho uma pergunta. Você vai fazer mais 500 ml de soro Ringer lactato. Vasopressor. Ainda tem palidez cutânea mucosa, Tacílio? Vasopressor. Você começa agora ou espera mais esses 500 ml de soro para ver se vale a pena começar? Vamos lá. Quero a opinião de vocês. Chegou o técnico de enfermagem e disse assim, doutor, pai, não era bom começar a nora para esse paciente? Não, eu vou diluir. Posso diluir aqui. Você começa logo agora ou você diz para ele, não, colega, segura um pouquinho aí,
Pode ser que ele melhore com mais esse volume que eu vou fazer e a gente faz depois. O que é que vocês fazem para ele? Começa vasopressor agora ou começa depois? Tem já 40 minutos daquela gaso lá, Michele. 40 minutos, 40, 50 minutos. Já correu a primeira dose do antibiótico, ceftriaxona, que vocês pediram para fazer. Eu quero saber agora se você começa logo o vasopressor junto com os 500 ml de ringue a mais que vocês fariam, ou se você segura para ver se vai responder. Hein? Thaís começaria, Camila também começaria, Tamires pode começar, beleza. Então vocês pediram para fazer, falaram para o colega da seguinte maneira: não, faz o seguinte, dilui essa nora, começa com 10 ml hora aí, enquanto corre o resto do soro, tá bom? Beleza. Um abraço aí, meu amigo Felipe Amado, grande intensivista do Hospital São Domingos, lá de São Luís do Maranhão. Muito bom, cara. Hoje ainda há pouco eu tava falando de você para um colega emergencista aqui sobre umas coisas aí de São Domingos, viu? Um abraço, cara. Um abraço, saudades aí. Então vamos lá. Começou o vasopressor e começou a fazer mais volemia para esse paciente, ok? Terminou 500 ml de ringa que você fez. Tá aí o mesmo técnico de enfermagem, gente boa, chegou para ele e disse assim: doutor, acabou o soro, faço mais? O que é que você responde para ele? Perguntou para você: faço mais soro, correu 1.500 ml de ringa lactato. Faz mais soro, doutor? Tô pegando aqui já. O que é que você responde para ele? Calma, senhor, lembrei do né? O áudio, né? Que parâmetros? Que parâmetros vocês querem saber? Vamos lá. Vocês alegam minha quarta-feira, viu? Então vamos lá. Pressão dele, pressão do paciente. Tá 100 por 60. Felipe falou um negócio bacana aí. Pressão 100 por 60, a frequência cardíaca tá em 110. Com certeza, né, Felipe? Frequência cardíaca em 110. Ele está entubado, sendo oxigenado, bem sedado esse paciente. Colhi uma nova gaso do paciente, beleza? Na ausculta eu não tenho crépito, eu tenho um pouco de ronco em base, não tenho crépito, tá? Aliás, tenho um crépito grosseiro em base direita, tá? E no ultrassom que o Felipe pediu para ver a veia cava. A veia cava mantém uma colapsabilidade de 50%. Tem mais alguma coisa no ultrassom que vocês querem saber? Mais alguma coisa no ultrassom que vocês querem saber? Ultrassom na mão. Hein? Mais alguma coisa? Válvulas? Boa pergunta. Vamos lá. Função valvar do aparato valvar normal, tá? Preservado. Não tem sinais nem de vegetação, sinais de vegetação nas válvulas. Ventrículo direito, Felipe, tá normal, tá? Normal e na verdade eu tenho até dificuldade de ver ele abrindo assim, sabe? Mas ele tá bem fininho o ventrículo direito. Mais alguma coisa do ultrassom cardíaco? Meu amigo Felipe Amado. Vamos lá, mais alguma coisa do ultrassom cardíaco, galera, que vocês querem ver desse paciente? Consolidação na base direita, Lucas. Isso mesmo. Tem consolidação do ultrassom na base direita. Kiss Walls, Felipe perguntou se tem padrão de Kiss Walls. No primeiro ultrassom a gente tinha um padrão de Kiss Walls, tá? Ele melhorou. Para quem não sabe ainda, tá? Não tem familiaridade com o ultrassom point of care. Kiss Walls é quando as paredes do ventrículo esquerdo, o paciente está tão seco que elas ficam se batendo, né? Ficam se beijando, vamos dizer assim. Melhorou um pouco, ele tinha um padrão mais agressivo de Kiss Walls, mas melhorou um pouquinho, abriu mais o ventrículo esquerdo. O que mais? Um detalhezinho do ultrassom. Não tem sinais de congestão pulmonar, tá, Lucas, no ultrassom. Não tem. Veia cava tem colapsabilidade de 50%. Urinou. Começou a aparecer, tem 50 ml de urina na bolsa agora.
que mais que a gente precisa saber? Vocês querem saber? Na verdade, vocês querem saber, pode não querer, né? Vocês querem saber mais alguma coisa do ultrassom desse paciente? Precisam saber mais alguma coisa? Tá lá com o soro na mão. Bota o soro? Não bota. Felipe quer saber do débito cardíaco desse paciente. Aí, seguinte. Ah, imaginei, eu fiquei pensando aqui, né, Felipe? Que é débito cardíaco. Bora pra Nova Gaso aqui, beleza? Nova Gaso, vamos falar sobre isso. Nova Gaso do paciente, ele tá com pH agora de 7,21. O PO2 tá de 110. O PCO2 desse paciente tá de 30. E ele tem um bicarbonato que era de 12, subiu para 15 e o lactato de 7 baixou para 4. Tá? O Felipe falou sobre débito cardíaco. Tarsílio, não tem alteração segmentar. Existe alguma coisa que eu possa, no ultrassom cardíaco, inferir o débito cardíaco desse paciente sem, vamos dizer assim, sem medir mesmo o débito cardíaco desse paciente? Sem medir diretamente o débito cardíaco do paciente, algo que eu possa saber indiretamente o débito cardíaco do paciente. Alguém, vamos lá? Os residentes? Alguma coisa? Senão a gente segue o jogo. É isso aí, Felipe. Ponto. A VTI da via de saída do ventrículo esquerdo. Vamos lá. A VTI da via de saída do ventrículo esquerdo desse paciente é de 12. Tá de 12. Lembrar, né? Débito cardíaco é volume sistólico final vezes frequência cardíaca. Tá bom? E perfusão, por sua vez, débito cardíaco vezes resistência vascular sistêmica. Então eu tenho débito cardíaco do volume sistólico final e frequência cardíaca. Eu tenho uma VTI de 12, tá menor do que 20, tá? Aí vem uma pergunta, a próxima adesão crítica, talvez aí um pouco mais complexa. Ainda cabe volume nesse paciente? Ele tem a contratilidade normal, tá, Letícia? O ventrículo esquerdo, contratilidade de função ventricular preservada. E aí, galera, faz mais ou segura? Não, tá bom de soro já, tá bom. Não vou fazer mais nada, não. Rurion disse que cabe. Era um cirurgião, né, Rurion? No tempo lá do ATLS antigo, né, Rurion? Que fazia 2.500, tempo que tu fez, né? Rurion acha que cabe, Letícia acha que cabe. Mais alguém? Faria mais um pouquinho de volume ou segura? Vamos lá, mais alguém? Meu amigo Tacílio. Lucas acha que cabe sim. A Rocha mais quentinho. Michele sempre mais precavida, segura mais. Então vamos lá. A maioria pediu para fazer mais 500, fez mais 500. Beleza, fez 500. Pã. Nesse paciente. Show de bola. Você fez 500, aí depois você foi medir a via cava continua colapsando 50%, mas o VTI dele subiu para 18 agora. Tá? Subiu para 18 quando você foi medir. Tá bom? Permanece em sinais de congestão. Querem fazer mais o que agora? Esse paciente fez 2.000 de volume, começou um antibiótico, a pressão dele agora está 110/70, tá? A frequência cardíaca dele está de 100, tá? A saturação dele está 98%. Ele urinou agora, tem 150 ml de urese na sonda dele. Normal do VTI até 20, tá, Rurion? Abaixo de 20 é diminuída. Vou falar um pouquinho da VTI já. Tá bom? Eu acho que é isso. Eu acho que esse caso hoje tá bom. O caso foi... O paciente foi levado para um leito de terapia intensiva. Foi transferido da sua unidade para hospitalar para um leito de terapia intensiva. Vamos discutir algumas coisas importantes desse caso aqui, tá, gente? Beleza? Se você gostou, print da tela, posta no Stories, marca Emergency Talks. Mas vamos lá. Vamos lá. É um caso complexo. Acho que choque é uma coisa que é difícil a gente ver, a gente avaliar, mas é uma das poucas coisas que chega no departamento de emergência que mesmo sem a história, eu consigo manejar esse paciente com exame físico.
né? Eu consigo manejar. Como eu costumo dizer aqui para os residentes, estudantes, quem não tem cão caça até com rato. Então, se eu não tenho história, eu vou para o exame físico do paciente, tá? E no exame físico, a gente já prontamente percebeu que o paciente estava chocado. Vocês perceberam que o paciente estava chocado. Pele fria, úmida, pegajosa, né? A pressão estava boa, Calil. A pressão estava boa. Mas no exame físico tinha algo que me fazia pensar que esse paciente estava chocado? Tinha, sim. Lembrar que nesse momento é legal você usar o Shock Index, que o Dr. Tacílio Esdras comentou, né? O que é o Shock Index? Eu vou dividir a frequência cardíaca pela pressão arterial sistólica. Valores normais de Shock Index são até em torno de 0,5 e 0,7. Se eu tenho valores maiores do que isso, fala a favor de que o paciente, você esteja diante de um choque oculto, ou seja, o paciente está chocado mesmo com a pressão normal, tá bom? Então chamava a atenção isso aí, um choque index aumentado, além dos outros sinais de má perfusão, pele fria, úmida e pegajosa, com tempo de enchimento capilar lentificado, uma palidez cutânea e mucosa importante e uma diaforese, certo? Então vocês perceberam que o paciente estava chocado, optaram por segurar um pouco a via aérea desse paciente. Tá errado lembrar do ABC da intubação, tá? A de manutenção de via aérea, exatamente, Tacílio, manutenção de via A de capacidade de manter a via aérea desse paciente. Lembra que eu falei aqui em um cenário de emergência sobre qual o reflexo mais fiel para a gente saber se o paciente mantém ou não a via aérea? É o reflexo de deglutição, né? E esse paciente ele tinha secreção, tinha saliva na boca, né? Ele não estava conseguindo nem deglutir a saliva. Comatoso, a gente falou isso na abordagem do coma, salvo engano. Então, eu mesmo antes da gaso, optaria por uma via aérea avançada. Mas a Thaís, ela tocou num ponto importante quando a gente estava pensando nisso. Ela perguntou se ele tinha turgência jugular. Por que ela perguntou se ele tinha turgência jugular? Porque a gente poderia estar diante de um choque obstrutivo, tamponamento cardíaco, um TEP maciço. E a gente sabe que nesses casos a intubação orotraqueal pode piorar o quadro do paciente de choque, né? Pode piorar o quadro se a gente estiver diante de um choque obstrutivo, tá bom? Então, por isso que o ultrassom point of care ele é importante demais na abordagem inicial do choque. Porque eu já descarto o ultrassom point of care, ele é excelente para descartar choque obstrutivo. E eu costumo dizer, até a gente comentou na aula de segunda, né, Tacílio? Saiu um trial grande, que foi um estudo observacional, que ele viu dentro dos pacientes que tiveram choque, se o ultrassom ele alterou a mortalidade desses pacientes. Os pacientes que utilizaram ultrassom point of care na abordagem do choque, no manejo do choque. Se alterou a mortalidade, se alterou o desfecho. E mostrou que não alterou. No entanto, quase 80% dos pacientes desse estudo tinham um choque séptico, que é um choque distributivo. E a gente sabe que o ultrassom faz mais diferença no choque obstrutivo, né? Então, assim, mas isso que ela tocou é muito importante. Então, vocês optaram por pedir uma gasometria, viram que estava diante de uma acidose metabólica de origem lática, estava hipoxêmico e optaram por um manejo de via aérea, principalmente depois do exame físico, né? Perguntaram da ausculta cardíaca, que estava normal, a ausculta pulmonar assimétrica, eu também optaria por intubar esse paciente, beleza? Show de bola. Eu também começaria o protocolo de sepsis para esse paciente. Às vezes a sepse ele é sim subdiagnosticada e a gente tem sim um retardo no início do protocolo, da grande maioria dos hospitais, das instituições, né? E a gente sabe que sepse mata bastante. Assim, não faz mal você começar o protocolo, não faz mal, protocolo de sepse. Depois você viu que não é sepse, pode interromper o protocolo. Eu começaria também, não julgo vocês não, tá? Tem gente que não começaria. Quando você teve o POX, você viu que tinha um padrão hiperdinâmico e eu queria comentar da VTI da via de saída do ventrículo esquerdo, tá? Na VTI, lembrar que débito cardíaco, ela é volume sistólico final vezes frequência cardíaca. Eu consigo inferir o volume sistólico final através da VTI. VTI é a integral da velocidade do fluxo, ou seja, quão rápido esse fluxo está saindo do ventrículo esquerdo. Ele pode estar baixo por duas coisas, ou contratilidade diminuída, tem uma função ventricular ruim, ou eu tenho pouco volume. Se eu tiver com VTI baixa, só tem essas duas causas, pouco volume ou contratilidade ruim. Contratilidade já está boa, já vi que está boa, estou vendo aqui, tá? Por isso que o ultrassom point of care é tão bom para choque. Estou vendo que a contratilidade está boa, então bote o soro nesse paciente.
Aliado a isso, eu tinha outros sinais, como uma colapsabilidade da veia cava de 100%. Aí aqui cabe um comentário sobre a veia cava. Uma veia cava dessa, a gente não tem dúvida que precisa fazer soro, né? Fechando 100%. Mas ali quando está colapsando 50% ou então não está colapsando, aí eu tenho que avaliar em um contexto de outros sinais. Analisar em conjunto, principalmente tamanho de ventrículo direito, se eu não tenho ali uma valvulopatia atrapalhando minha veia cava, se meu ventrículo esquerdo, se eu tenho Kiss Walls, tem que analisar uma série de outros fatores. É por isso que eu digo, a veia cava, a análise isolada da veia cava, ela só ajuda quando ela está fechando totalmente. Que eu não tenho dúvida se eu vou fazer, mas quando ela está ali em 50%, eu posso estar precisando fazer volume, como eu posso não estar precisando. Então ela não ajuda bastante, não ajuda tanto aí, né? Então, VTI sempre ajuda, você decidir se ainda dá para fazer volume nesse paciente ou não, beleza? Vocês conduziram bem, viram que é um choque distributivo, antibiótico para esse paciente. Optaram por começar agora na fase precoce, uma coisa que o Tassilo falou na aula dele. A gente vê que o início do vasopressor numa fase mais precoce, antes da hipotensão, tem um desfecho melhor. Lembrar, eu gosto de falar de Mardes Trial 2012, que comparou nos pacientes graves um episódio de hipotensão. Um episódio de hipotensão, ele pode dobrar a mortalidade, tá? Foi o que esse estudo fez, foi um estudo observacional também. Então, assim, eles observaram dentro dos pacientes, separaram em dois grupos, classificaram no grupo hipotensão quem apresentou pelo menos uma pressão sistólica menor que 90. Eles observaram que os que apresentaram pelo menos uma pressão sistólica menor que 90, a mortalidade foi de 64%, enquanto no grupo que não apresentou nenhum episódio de hipotensão, mesmo às custas do uso de vasopressor precoce, a mortalidade foi de 35%, né? Ou seja, hipotensão no dente crítico mata e mata valendo mesmo. Um abraço, professor Wesley. Seja bem-vindo mais uma vez, meu amigo. Então mata valendo, como o Tassilo está falando. Então começar vasopressor numa fase precoce para esse paciente ajuda a diminuir o desfecho, a diminuir a mortalidade, a melhorar o seu desfecho. Beleza? E outra coisa que vocês pensaram em fazer aqui, que foi bacana, né, que foi bacana para esse paciente, é sempre estar reavaliando quanto de ultrassom a gente precisa fazer, né? O quanto de ultrassom, quanto de soro a gente precisa fazer. Lembrar que dentre as soluções cristalóides, o ring lactato parece ser o que tenha que seja mais, vou usar essa expressão, seja mais fisiológico que o soro fisiológico. Tá bom? Pode sim, Tailana, pode sim perfeitamente. Você pode ter o Shock Index como parâmetro também, dependendo de onde você estiver. Boa, Thaís, boa pergunta, boa pergunta. A gente vê que o corticoide, ele também altera a mortalidade, tá? Ele entra bem numa fase subaguda, mas como você mesmo perguntou na aula de segunda, nos pacientes com sepsis fica muito difícil você precisar o início da sepsis. E lembra que a gente comentou que assim, as pessoas inflamam de maneira diferente, né? As pessoas se inflamam de maneira diferente, né? Tem resposta inflamatória individualizada. Então o que acontece? Qual é a indicação da hidrocortisona? Insuficiência adrenal, tá? Insuficiência adrenal pela sepse. Então, o que é que vai me dizer se tem insuficiência adrenal desse paciente? Quando eu tenho, se o paciente está ali com a resposta simpática aumentada, eu estou vendo o paciente está quente com a resposta simpática aumentada, pode ser que a adrenal dele ainda esteja funcionando. Mas eu tenho certeza que vocês já viram aquele paciente está entubado, que está com sepsis, que está com nora, e a frequência cardíaca está ali 70, 75, tá ali meia boca, né? Pode ser um sinal de que a adrenal dele fadigou e ele não consegue mais dar essa resposta. Então, não existe receita de bolo para quando começar o corticoide, tá bom? Não existe receita de bolo para quando começar o corticoide. O que é que você pode... Boa pergunta, Vitor, vou já falar dela. Que aí você pode tentar sentir como que está o tônus adrenérgico do seu paciente, beleza? Nesse caso, Opa! Seja bem-vindo, Rômulo. Forte abraço, meu amigo. Rômulo Lira. Rapaz, essa pergunta eu vou deixar pro Dr. Tassilo. Não, rapaz, o Tassilo foi muito boa. Eu faço ring lactato. Tem muito estudo com plasma light, tá, Rômulo? Mas eu ainda sou um pouco cético, principalmente pelo custo, tá? Então eu faço ring lactato nesse paciente. Um abraço a toda a galera do SAMU aí. Viu? Saudades aí, galera. Rurion.
Saudade, galera, da época do SAMU, hein, cara. Rurion era diretor-geral do SAMU de São Luís, eu era coordenador de regulação médica. E a gente trabalhava no resgate aéreo de helicóptero junto também, era muito bacana, hein? Um abraço, meu amigo. Bons tempos. Viu, Romulo? Então, assim, é questão de custo mesmo. Eu sou fã do ring lactato, tá bom? Pode ser que o Plasma Light ganhe espaço e tudo. Tem hospitais privados, né, rede de hospitais privados, que adotam Plasma Light nos seus protocolos de sepsis, mas ainda é um custo elevado, tá bom? Então, eu faria ring lactato. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pois é, exatamente, vamos. 50, enquanto o Plasma Light é R$50, um ring lactato é 2,80, né, cara? A gente sabe, a gente que trabalha no SUS, né? A gente sabe o impacto disso na gestão, né, cara? Então vamos lá, tem outras perguntas aqui. Qual o melhor indicativo de saber se eu continuo fazendo volume? Vitor Leonardo, quem não tem cão caça até com rato, tá? Se eu tiver ultrassom, eu migro para ultrassom. Não tem ultrassom, uma coisa que pode ajudar demais, saturação venosa central, tá? Tinha anotado aqui, mas ninguém pediu, então não disse. Saturação venosa central, que pode me ajudar também na diferenciação da causa do choque, né? Ajuda demais, principalmente classificando o choque em hiperdinâmico ou hipodinâmico, né? Não tem gasômetro não. Eu tô lá em diz uma cidade aí, Romulo, aqui do Ceará, é Acaraú, né? Não tem nem gasômetro nem laboratório comigo aqui. Eu vou pelo exame físico, pela diurese do paciente. Uma coisa também muito relevante, que eu esqueci de falar, que chama a atenção nesse caso, é a pressão divergente do paciente. Pressão sistólica de 100, pressão diastólica de 50, 60, né? Lembrar que pressão, vamos lá, vamos falar disso aí. Lembrar que pressão, a pressão sistólica ela é feita na sístole, né? E a pressão diastólica ela é basicamente resistência vascular sistêmica. Então, se eu tenho um PA muito divergente, ele fala a favor que meu problema é na resistência vascular sistêmica, tá? Então, às vezes eu não tenho gasometria, não tenho saturação venosa central, não tenho ultrassom, então eu tenho que me ligar no exame físico do paciente. Então, a pressão pode me auxiliar demais nisso aí. Beleza, Vitor? E outra coisa, diurese, tá, cara? Dá pra você se guiar muito pela diurese do paciente, tá bom? Com relação à resposta às suas medidas de reposição de volume. O fato é que ganha soro quem precisa, tá? Não ganha soro quem quer, ganha soro quem precisa. É o máximo do departamento de emergência, certo? Então, assim, a gente hoje já se sabe, por muito tempo na abordagem do paciente grave você fazia soro e ficava tranquilo. Não, depois a gente seca esse paciente, ele se reacomoda. Mas a gente sabe que essa quantidade de volume no espaço extravascular, ela tem um componente inflamatório, uma ação pró-inflamatória. Então não é bacana. Tá bom? Gente, o Instagram aqui me avisou, faltam 2 minutos só. Eu vou... Jobert está aí? Vou fazer o seguinte, eu vou encerrar, tá? E vou abrir de novo pra gente continuar a discussão, tá bom? Se vocês quiserem, vou abrir de novo, vocês entram, a gente continua a discussão. E tem um recado do Jobert pra vocês aí. Ele vai falar um negócio muito bacana do Instagram novo, que é o Cenários de Eletro. Então, eu vou... Vai ficar salvo, Gilmar. Vai ficar salvo no IGTV, na nossa série lá. Pode curtir depois, vai ficar no IGTV. Então eu vou fechar aqui e vou abrir. Eu quero vocês, todo mundo de volta aqui, pro recadinho que o Gilbert vai dar. Beleza? Abraço.